Eu sou a Valéria, sou uma das coordenadoras da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Eu sou Ariovaldo Ramos, sou um dos coordenadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos é um movimento que nasce em 2015 para 2016, protestando contra o impeachment por reconhecer nele um golpe de Estado. A grande inovação desse movimento é que ele parte de um grupo de evangélicos, ele parte de crentes em Cristo que não gostaram de ver a sua fé sendo usada nem pela bancada evangélica, nem pelo presidente da casa, o Eduardo Cunha, na época, sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça. O presidente da República está bastante preocupado com a questão da economia. Tem causado, inclusive, constrangimentos. Foi de surpresa visitar o presidente do STF, acompanhado de empresários e acompanhado pela imprensa, e numa visita surpresa, né? Uma visita sem prévia marcação, tamanha a sua preocupação com a questão. Ele acha que tem de se salvar a economia. Pois é, e salvar a economia vai significar o fim da quarentena, o fim do isolamento. O que vai expor as pessoas a risco de vida. A gente tem um exemplo agora recente
que é Santa Catarina, que havia flexibilizado o isolamento social e agora já está acumulando um aumento do contágio pelo Covid-19. Afinal de contas, o que a gente salva? A gente salva a economia ou salva a vida? E a nossa grande pergunta é: existe economia sem vida? Isso me faz lembrar uma passagem das Escrituras que é conhecida como a parábola do bom samaritano. Um homem caído à beira da estrada, havia descido em direção de Jerusalém para Jericó, foi atacado por salteadores, espancado, e estava lá entre a vida e a morte, na beira da estrada, quando passou um sacerdote, viu o homem caído à beira da estrada e foi embora. Passou um levita, que é um auxiliar do sacerdote naqueles tempos de Israel, do templo de Herodes, e viu também um homem ali entre a vida e a morte, passou e foi embora. E finalmente passou um samaritano, que viu o homem ali, na condição em que ele estava, entre a vida e a morte, e parou. Desceu da sua montaria, foi até o homem, prestou-lhe os primeiros socorros, colocou o homem sobre a sua montaria e começou a viagem em direção a Jericó, na tentativa de salvar o homem, de levá-lo a um lugar onde ele pudesse ser atendido. Ou seja, salvar-lhe a vida. Agora, quando aquele samaritano fez isso, ele interrompeu a agenda dele. A agenda dele era muito claro, ele era um negociante, ele estava indo para Jericó certamente para fazer negócios, para ter reuniões de negócios, para comprar, para vender, para receber dinheiro, enfim, para o dia a dia de uma atividade comercial. Quando ele se dá conta de que tem um homem entre a vida e a morte e decide que salvar a vida daquele ser humano era prioridade, passava a ser, então, a prioridade dele. Aquele homem entre a vida e a morte mudou a agenda do samaritano, do negociante samaritano, do samaritano negociante. Ele, então, interrompe o seu trajeto, desce da sua montaria, vai até o homem que está entre a vida e a morte, aplica-lhe os primeiros socorros, depois o traz, coloca-o na montaria e ele vai a pé, porque o homem agora está sobre o dorso do animal. E eu imagino se ele estivesse em dias como hoje, ligando o celular dele e dizendo ao seu assistente lá em Jericó que era para cancelar todas as reuniões, cancelar todas as atividades, porque ele estava salvando um ser humano e que, portanto, todos os negócios estavam suspensos até que ele conseguisse tratar aquele ser humano, salvar-lhe a vida, e então, e só então, ele poderia retomar a sua agenda e retomar os seus negócios. Jesus, ao contar essa parábola, ele estava falando sobre o que significa amar o próximo como a si mesmo. Ele estava respondendo a pergunta de um doutor da lei. Na verdade, ele estava, inclusive, invertendo a pergunta do doutor da lei. Porque o doutor da lei perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus disse o contrário do que ele perguntou. Jesus disse para o doutor da lei: você não deve perguntar quem é o seu próximo. Você deve perguntar de quem você deve ser próximo. E a resposta à pergunta de quem você deve ser próximo é: de todo aquele e aquela que você perceber que precisa de você. Então, você é que é o próximo de alguém que está carente, necessitado, entre a vida e a morte.
É você o próximo. Então, pegando a ideia de Jesus, o que as Escrituras estão nos ensinando é que a vida humana é prioridade e ela é que tem de assumir a agenda do dia a dia, a agenda da sociedade. Então, se a gente fosse ouvir Jesus, a agenda da nossa sociedade seria salvar vidas, antes e acima de tudo. Depois de salvar as vidas, a gente vê o que faz em relação aos negócios. Essa é a agenda de Jesus, porque essa se tornou a agenda do samaritano. Ele primeiro foi se ocupar em salvar aquela pessoa que estava entre a vida e a morte, e só depois é que ele iria cuidar dos seus negócios, fossem eles quais fossem. Isso que Jesus estava ensinando ao doutor da lei, que lhe perguntou quem é o meu próximo. E é preciso lembrar que essa pergunta do doutor da lei estava no bojo de uma pergunta mais séria, que era como é que eu faço para ganhar a vida eterna. Então, a dúvida daquele homem quanto a como faz para ganhar a vida eterna se tornou quem é o meu próximo. E Jesus explicou-lhe, você fez a pergunta errada. A pergunta não é quem é o seu próximo, a pergunta é de quem você deve ser o próximo. E você deve ser o próximo daquele que precisa de você, daquele que está entre a vida e a morte, e a salvação da vida dele depende de você. Então, hoje, se o presidente da República perguntasse para Jesus quem é o meu próximo, Jesus Cristo diria para ele, você está fazendo a pergunta errada, você tem de perguntar de quem você deve ser próximo, e você deve ser próximo daqueles que podem vir a morrer se você não tomar a decisão adequada. A vida das pessoas tem prioridade sobre qualquer outra coisa. E se os pastores que querem reabrir as suas comunidades, seus templos, e querem voltar a ter reuniões presenciais, perguntassem a Jesus quem é o meu próximo, Jesus diria para eles, você está fazendo a pergunta errada. A pergunta que você tem de fazer é de quem eu devo ser próximo? E a resposta é de todo aquele que você sabe que precisa de você para sobreviver. E as suas ovelhas, ou melhor, diria Jesus, as minhas ovelhas, que eu confiei a você, precisam de você para sobreviver. E o que é que você deve fazer? Você deve manter os templos fechados e conversar com o povo a partir da internet. Ponto. E o que o presidente deve fazer? O presidente deve intensificar o isolamento social, porque os números de contaminados e de mortes pelo Covid-19 explodiram no país. E isso só se contém com o isolamento drástico para parar o contágio e ajudar as pessoas a resistirem a essa pandemia e levar o país a vencer essa pandemia. Então, nós queremos discutir seriamente o que significa salvar a economia sem salvar prioritariamente as vidas humanas. Muito bem, William. O que você tem a dizer sobre isso? Mari, ótima exposição. Esse dilema que fora proposto aí, infelizmente, pelo Executivo da Nação, na realidade, me parece mais um sofisma, né? Ele é inexistente, não existe esse dilema entre economia e vida. Isso claramente dizendo, é algo que surgiu do inferno. É algo que surgiu do inferno. Porque não existe, categoricamente, esse dilema em nenhum lugar das Escrituras, nenhum lugar do mundo. Impossível imaginar que haja uma dicotomia entre a vida humana e a economia
que só pode existir a partir do ser humano. Para o ser humano, do ser humano e por causa do ser humano. Então é inexistente isso, é um dilema que na realidade não existe. É um sofisma que na realidade ele existe ou foi colocado em pauta para outras possibilidades, devido a outras questões, para cumprir um outro papel, que não é realmente fazer-nos pensar ou tentar dialogar entre a realidade econômica e a vida humana. Eu li agora recentemente um artigo de uma jornalista em que ela diz que a pandemia está criando seríssimos problemas para as grandes corporações religiosas, porque sem o culto presencial e sem a euforia religiosa, os fiéis não conseguem manter-se em pauta com as contribuições, em dia com as contribuições. Eles simplesmente não dão as suas contribuições, e aí as corporações religiosas estão entrando numa situação muito delicada do ponto de vista econômico. E que talvez seja por isso, sugere a jornalista, que os pastores estejam tão desesperados para retomar as reuniões presenciais. O que você acha disso, William? Você acha que faz sentido essa ponderação da jornalista? Ari, eu estou me recordando aqui do texto que você leu. O padre Antônio Vieira, ele propõe aí que existem 3 filosofias de vida, né? A filosofia do ladrão, que é o que é teu é meu, a filosofia do religioso, que é o que é teu, e o do samaritano, que seria a filosofia do reino de Deus, que é o que é meu é seu. Eu creio que hoje, dentro da realidade que nós vemos, essa filosofia que é do ladrão, no nosso contexto hoje, é a filosofia do religioso. O que é teu é meu. E o que é a filosofia do religioso, o que é teu, é na realidade, não deixa de ser religioso, mas tem a ver com a religião do capitalismo. É a religião do capitalismo, a qual Mamon é Deus, e né, existe a mão misteriosa do mercado, né, você precisa ter fé, né, nela. E existe a filosofia do reino de Deus, que é a filosofia do ser humano, do samaritano, que o que é meu é teu. Infelizmente, quando olhamos para as escrituras com a ajuda do padre Antônio Vieira, infelizmente, os líderes religiosos do nosso tempo, eles não são nem mais símiles de religiosos, mas categoricamente já dos próprios ladrões. Porque o que eles estão olhando não são para os corações, nem muito menos para as pessoas, mas aquilo que está no bolso delas. E o que eles querem com isso é dizer, o que é teu é meu. Porque nunca foi ensinado a essas pessoas serem discípulos de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus, a ideia na realidade, vencer a ideia da religião. Ou seja, de que existe a necessidade de haver um local em que eu possa encontrar Deus. O templo, ter um templo, um lugar que eu possa encontrar Deus. Mas, na realidade, o cristianismo vem trazer para nós que nós somos o templo do Deus vivente, como diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Nós somos o templo de Deus. Então, se existe um lugar em que Deus habita, é em nós. Ou seja, agora era a hora dos templos estarem fechados e a igreja aberta, né? Muito bem. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho para conversar sobre, afinal de contas, o que é que a gente salva? A economia ou a vida? E, afinal, existe economia sem vida? Voltamos já.
temos aí os pastores, meus colegas do William, que, a exemplo do William e a meu exemplo e de outros pastores e pastoras, deveriam estar ocupados principalmente com o bem-estar das ovelhas de Cristo que estão sob seu cuidado, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos cuidando das ovelhas de Cristo, dizendo para elas ficarem em casa, a gente faz os cultos via online, via internet, e está tudo bem, está tudo bem. As pessoas, os fiéis sabem que sustentam uma causa e continuaram a sustentá-la. Não tem nenhuma crise nesse horizonte, mas parece que há colegas para quem a única maneira de ser sustentada a sua causa, que geralmente, nesses casos, é megalomaníaca, a única maneira de sustentar essa causa é ter essa aglomeração de pessoas que, levadas à euforia, contribuem a contento, independentemente do que isso possa acarretar-lhes do ponto de vista do contágio e do perigo mortis, ou seja, da exposição à possibilidade de morrer. Então, parece que tem uns colegas que dizem que não tem jeito. Aí o William disse que a fé cristã não precisa de templos, a fé cristã fala que a igreja é viva. Isso não quer dizer, né, William, que o pessoal não pode ter reunião presencial. Isso quer dizer o quê? Exatamente. Nada a ver com... Nós temos a preocupação de, não, como você diz, não tomar chuva e não tomar sol, né? Tem que ter um local de reunião. Mas deixar claro para as pessoas que Deus se importa com elas e não com Babel. Existe uma confusão hoje em dia entre Babel e Betel, né? Felizmente existe essa confusão. Babel é aquele lugar, em Gênesis capítulo 11, em que Deus intervém, e era um local em que as pessoas queriam estar, um local de 4 paredes, que dali elas não deveriam sair, mas que ali elas teriam seu nome engrandecido, seriam abençoados e poderiam tocar o céu. Esse é Babel. Só que as pessoas confundem isso com Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E Betel, na realidade, é quando Deus chega para Jacó e diz para ele que, olha, aonde você for, eu estarei contigo. Não é que eu estou aqui, é que eu quero estar em você. Então existe essa confusão entre as pessoas de Babel e Betel. Esse lugar que quer prender você é Babel. E o lugar onde Deus verdadeiramente quer morar é você. Você é a pessoa de Deus, você é o templo de Deus. E as pessoas buscam encontrar Deus. E Deus quer ser encontrado em você. E, infelizmente, ali, como coloquei também a questão do religioso, né, que a filosofia de vida que o Antônio Vieira coloca para a gente, hoje é o mercado, é o Deus mercado, são as finanças, né, que aí se encontram, que fica claro para a gente que como nós construímos uma sociedade a partir do capitalismo, ou seja, em que existe a prioridade, que tem como prioridade acumular capital, então a pessoa só vai ter o seu objetivo cumprido, só vai ser alguém na medida que ela vai cumprir esse objetivo, que é acumular capital. Se ela não cumpre esse objetivo, ou não é um meio de se cumprir esse objetivo, ela é descartada. Mesmo sabendo que esses encontros presenciais podem gerar muito contágio, muita enfermidade e possivelmente muita morte, que ao insistirem nisso, esses religiosos estão de fato a dizer que mudaram de Deus, que agora não adoram mais o Deus de Betel,
o Deus que privilegia a comunhão com cada pessoa e que em cada pessoa se vê como adorado e que quer morar com as pessoas e manifestar-se às pessoas e através das pessoas, e que esse Deus que esses pastores agora estão servindo não é mais o Deus de Betel, não é mais o Exato. Deus da comunhão pessoal. Exato. Então, mais parecido com o Mamon, então. Então, É Mamon. Possível que eles tenham migrado da Trindade Santa para o Mamon, o Deus do mercado? Exatamente, exatamente. É o Deus da Babel, né? Que causa essa confusão aí toda. Infelizmente. Nós temos essa realidade, infelizmente, em nossos dias, e para completar tudo isso, existe um governo que está aliando-se, ou melhor, o nosso povo, que deveria ser consciência do governo, ele tornou-se instrumento de um governo que é religioso, porque ele privilegia ou ele cultua Mamon. Então, os líderes religiosos encontraram aí sim um local ótimo para poder ter o seu culto estabelecido. Infelizmente, isso começa a acontecer. E isso fica cada vez mais claro porque nós vemos que o Brasil, essa tentativa de colocar um dilema entre vida e economia, ela se esvai. Quando olhamos para a realidade financeira do nosso país, que apesar de não ser boa, mas que existe em caixa trilhões de reais que devem ou podem ou são necessários para ser colocado agora para a população, não é feito. Não é feito. Eles continuam privilegiando os mais ricos e agora, ao invés de, já que não existe a possibilidade de gerar ou construir riqueza, mas continua existindo a possibilidade de você gerenciar a riqueza existente. E é isso que é o papel, esse é o papel do governo, é isso que ele deve fazer. O executivo hoje tem a possibilidade e o dever, não somente é possível, mas é o dever de, como agente executivo da nossa nação, fazer cumprir o que está na Constituição. E agora ele deveria pegar o valor, o dinheiro que existe e redistribuir entre os entes, não só da federação, mas os entes da população. Para quê? Para cumprir o que está descrito na palavra de Deus, que não haja pobre entre vós. Para que não haja não só pobre, mas que não haja morto. Porque o que está ocorrendo hoje no Brasil, de colocar as pessoas na rua, em filas quilométricas, para poder receber R$600, é um crime. Como é crime a questão do negacionismo. Como é crime tudo isso que esse governo está fazendo. E aliar-se a esse governo com esse mote de homicida, melhor dizendo, é terrível. Nada a ver com Jesus de Nazaré, aquele que é o gerador da vida. Amém. É isso mesmo. A gente está vendo aí que as pessoas não conseguem acessar os R$600, 46 milhões de pessoas ficaram do lado de fora, e os R$600, que só existem por causa da pressão do Congresso Nacional, são irrisórios. O Estado teria condições de ajudar com muito maior eficácia o povo, daria para aguentar a economia pelos meses da quarentena sem crise, sem angústia, inclusive ter todo um programa de financiamento para a recuperação da economia, mas não há vontade política para isso. Simplesmente não há vontade política para isso. E isso é lamentável, e aí o que nós temos é essa angústia de contar os mortos, que está aumentando. Está aumentando em número, que está aumentando em incidência. Mas você trouxe uma novidade que eu acho que todo mundo tem de guardar no coração. As pessoas pensam que o presidente
se aliou aos evangélicos e se porta um evangélico. Mas, na verdade, como eu disse, o presidente é um mamonélico e se aliou aos mamonélicos. Evangélicos somos nós, que estamos preservando o povo, que estamos mantendo os nossos locais de reunião fechados e buscando, em primeiro lugar, salvar a vida das pessoas. Nós somos os evangélicos. Esse pessoal que quer recuperar primeiro a economia e recuperar a aglomeração para botar dinheiro no seu caixa, não são evangélicos, são mamonélicos. Estão a serviço de Mammon, que é o Deus das riquezas, e não a serviço de Jesus de Nazaré, que é o gerador da vida. Muito bom. O que você colocou, de quem essa pessoa, de quem esses líderes estão se fazendo próximo? Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Exatamente. Então, agora você já sabe a diferença entre mamonélico e evangélico. Nosso desafio a você é: seja evangélico daqui para frente. Sendo instrumentos e instrumentalizadores daquele golpe. É um movimento voluntário, organizado em cerca de 20 estados brasileiros. Nós nos representamos a nós mesmos, os evangélicos que fazem parte deste movimento. E por que a gente manteve o nome evangélico e fez questão do nome evangélico? Porque nós decidimos nos contrapor à chamada bancada evangélica, que se dizia representante da igreja evangélica e, portanto, dos evangélicos. Nós saímos, então, mobilizando, reunindo pessoas, reunindo crentes preocupados com a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, preocupados em promover justiça e preocupados, sim, como a Bíblia nos ensina, com o direito da viúva, do órfão e do pobre, entendendo que é isso que agrada a Deus. Então, nossa reação e nosso protesto evolui de um protesto para uma luta pelo direito humano. Essa é a nossa missão, levar uma formação para a base de tal maneira que a igreja evangélica não possa ser manipulada por fake news, por ações deliberadamente desonestas. Temas que trabalhamos são a Bíblia e o direito à terra, a Bíblia e o direito à moradia, a Bíblia e a situação da mulher, a Bíblia e a questão da infância. A gente sabe que a Bíblia de fato tem todas as respostas. Como crentes que somos, acreditamos sim que a Bíblia carrega respostas que são importantes, tanto para a nossa vida pessoal, quanto para essa vida coletiva. Estaremos prontos para dar razão a todos que nos perguntarem sobre por que cremos e por que lutamos por um Estado de direito, por um Estado de democracia, por um Estado de liberdade. Que sejamos aqui irmãos em Cristo, uns segurando os outros, trabalhando na promoção da democracia, do direito e da justiça.